Change this face. Be happy. Enjoy it. Está começando mais um episódio da pré-temporada do podcast Dentro do Garrafão, que hoje já está com um áudiozinho melhor, compramos um gravador novo para ver se dá uma solucionada nesse nosso problema sonoro. Nós estamos na pré-temporada do podcast, porque antes da temporada regular da NBA, que começa na terça-feira, hein? Tá chegando. Nós estamos fazendo uma análise de cada um dos 30 times da liga, como é que foi a temporada passada, o que a gente espera para essa temporada 2014-2015. Meu nome é Matheus Manes e o episódio número 28 está no ar. A gente continua falando da divisão sudoeste, já falamos do Dallas Mavericks e do Houston Rockets, agora a gente passa para o Memphis Grizzlies e nos próximos 2 dias a gente cobre o New Orleans Pelicans e depois o San Antonio Spurs no último dia da pré-temporada. Passando então direto para a pauta de hoje, o Memphis Grizzlies. Memphis Grizzlies que foi fundado em 1995 e começou em Vancouver, só em 2001 que ele foi finalmente para Memphis, onde está até hoje. Franquia essa que tem 0 títulos, 0 finais e 0 títulos de conferência, ou seja, não é um passado muito vitorioso, né? E dos ídolos, sinceramente, eu não tenho ideia. Só pra não dizer ninguém, eu acho que eu vou chutar a família Gasol, deve ser os ídolos dessa franquia. Ano passado, eles ficaram em 7º na conferência e 3º na divisão, indo assim para as playoffs. Tiveram 50 vitórias e 32 derrotas, com 61% de aproveitamento. Bem, o Memphis me assustou ano passado, quando ameaçou não ir para as playoffs. Eles estavam muito abaixo, sétimo na conferência é algo bem abaixo do que eu esperava que eles fossem estar. Sem o Marc Gasol, que foi quem mais fez falta a essa equipe, o time venceu apenas 10 jogos de 22 jogados, ou seja, 10 e 12 derrotas, abaixo de 50% de aproveitamento. Mas com o Gasol ficaram com 40 vitórias e somente 20 derrotas. Uma diferença absurda, né? Gasol, que já foi o melhor defensor da liga durante um ano e também é um bom distribuidor para a posição de pivô, com 3,6 assistências por jogo com aproveitamento positivo, além de ser competente ofensivamente, ele é um dos pivôs mais habilidosos da liga, sem dúvida, e é o melhor jogador desse time. Mas o Mike Conley, que é o armador do time, não fica muito atrás, não. É um daqueles armadores que pouco se ouve falar, até porque Memphis não é um time glamouroso, né? Mas que é um armador extremamente eficiente. E não só isso, ele passa muito bem a bola, ele finaliza muito bem, ele tem um bom arremesso de 3 pontos e tem o maior PER do time. O PER, lembrando que é o número de eficiência do jogador. Nós já falamos algumas vezes sobre esse misterioso número PER, mas ele é simplesmente um número dado, um número único, né, dado para a eficiência do jogador. Ele tenta juntar todas as estatísticas em um número só, para que seja avaliada a eficiência do jogador. Infelizmente, o PER ele não conta muito aquelas habilidades meio intangíveis, assim, que não são contabilizadas em números. Então isso faz com que, principalmente defensivamente, o PER não seja uma boa métrica para se utilizar para avaliar um jogador. Ofensivamente, o PER é ótimo para entender a eficiência de cada um. E com a média de 15, a média da liga sendo 15, um PER do Mike Conley de 20,1 é bem acima da média. E o lado defensivo você pode confiar em mim, por mais que o PER não seja muito confiável nesse quesito, confie em mim que ele é um dos melhores defensores da posição de armador. E com Marc Gasol, Tony Allen, esse time realmente não tem problemas defensivos, inclusive é uma das melhores defesas da liga, mas o problema deles é o ataque, né? Apesar deles terem sido o 8º melhor time em eficiência defensiva, com apenas 96,1 pontos por jogo, foram o 4º time que menos pontuou na temporada passada da NBA. O Marc Gasol e o Mike Conley, eles precisam de alguém para ser o principal pontuador da equipe. Apesar deles serem eficientes no ataque, eles não são aqueles jogadores que vão te dar 25 pontos num jogo, 30 pontos num jogo. Até porque o Tony Allen, que eu falei antes, também é um ótimo defensor, mas não tem uma média de mais de 10 pontos por jogo desde 2007 e não vai continuar, e não vai voltar a ter. Esse jogador que marcava esses pontos no passado era o Zach Randolph, mas agora o Randolph já demonstra sinais assim da idade mais avançada dele e não consegue mais ser aquele cara que marca 20 pontos por jogo toda noite. Zach Randolph, que já tem 33 anos, e é uma graça ver ele tentar pular porque ele não consegue sair 10 centímetros do chão. Bem, quando eles foram para as playoffs no ano passado, eles enfrentaram nada mais do que o Oklahoma City
Thunder. E até deu um cansaço no time do MVP Durant, hein? Eles precisaram de 7 jogos para vencer o Grizzlies e não foi uma batalha fácil pro Oklahoma, não. E falando rapidinho aqui dos pontuadores dessa equipe, o Zach Randolph é o principal com 17 pontos por jogo. Logo atrás tem o Mike Conley, que tem um pouquinho menos, mas também média mais ou menos 17 pontos por jogo. Marc Gasol com 14 e o Courtney Lee com 11 e depois o Tony Allen, que a gente falou, com 9. O Mike Miller, que tava aí nesse time, que agora tá indo embora, apesar de jogar 82 jogos, tinha uma média baixa de só 7 pontos. É um time que realmente tinha problemas, assim, pra botar a bola na cesta. Gasol got by Gortat and hammers it down! Holy cow! He got by Gortat. Mas passando pro que mudou, o que era na temporada passada e não é mais. Quem entrou, quem saiu. Bem, quem saiu dessa equipe foi o James Johnson, falamos, foi pro Toronto, Ed Davis foi pro Lakers, Mike Miller foi pro Cavaliers. Quem entrou, Vince Carter, tá vindo aí do Dallas, Jordan Adams e Jarnell Stokes foram a 22ª e a 35ª escolhas no draft. Só isso. Bem, o Mike Miller foi no bonde do LeBron, né? Foi lá para o Cleveland, mas a principal saída do time eu acho que é o James Johnson. Falamos um pouco mais sobre ele no episódio 5 do Dentro do Garrafão, quando cobrimos o Toronto Raptors. Ele é um ótimo defensor e apesar de não contribuir muito no ataque, é eficiente quando faz. Menos nas bolas de 3, ele arremessou só 25% de lá. Mas a boa notícia para os fãs de Memphis é que Vince Carter ainda é muito bom. Como falamos no episódio do Dallas, ele foi um dos melhores jogadores do time ano passado, para mim foi até o segundo melhor jogador, e é um defensor acima da média apesar da idade. Além de ter bolas de 3 muito boas e ainda saber finalizar no garrafão, ele não vai te dar 30 minutos por jogo, mas vai ser um jogador importante. Imagino que vai ter um papel mais importante até do que tinha no Dallas, oferecendo uma boa opção ofensiva para a equipe. E nos 2 últimos anos, Vince Carter só perdeu 2 jogos, um em cada temporada, então 81 jogos na temporada passada e 81 na anterior, o que é muito bom e continua com números acima da média, apesar de já ter 37 anos de idade. Só esperamos que não aconteça com Vince Carter o que aconteceu com Steve Nash, que aí eu vou chorar antes do fim dessa temporada. Randolph doubled. Shot clock at 4. Randolph puts it up, puts it in. 9-point lead. If you're just tuning in, it's been the Z-Bo Show. Mateus, e previsões para a temporada 2014-2015 para o Memphis Grizzlies? Ora, Mateus, o Vince Carter é uma ótima adição, como você falou, e no final acho que o time melhorou. No entanto, me preocupo com a idade da equipe, assim, acho que o time não melhorará muito ofensivamente por conta disso. Zach Randolph já tem batido os números dele um pouco, talvez agora se cair mais, o time vai continuar tendo esses problemas ofensivos. O Marc Gasol, se jogar todos os jogos, ou grande parte deles, pode voltar a fazer dessa uma das melhores defesas da liga, e espero que esse time vá bem mais uma vez. E se eles foram o 8º ano passado, com grande parte do tempo sem o Marc Gasol, talvez eles possam voltar ao top 5 com ele. Vamos ver. E playoff. Grande parte dos times do Oeste melhoraram e esse time não está ficando mais novo. Então eu acho que perdem uma posição. No entanto, vão estar lá com certeza. 8º lugar é a opinião do Dentro do Garrafão para o Memphis Grizzlies. E então, até agora a gente tem, em segundo lugar, nossa previsão, né? Em segundo lugar, o Oklahoma City Thunder. Terceiro, o Clippers. Quarto, o Golden State Warriors. Quinto pro Dallas. Sexto pro Portland. 7 pro Houston. E 8º pro Memphis Grizzlies. Lembrando que a gente falou que o Kevin Durant, estando machucado, afeta um pouco as chances dessa segunda colocação do Oklahoma. Nós inclusive falamos que eles possam cair para 4º ou 5º, fazendo que o Clippers e o Golden State Warriors, ou até o Dallas, subam uma posição nessa nossa previsão aí. Agora, uma previsão pouco agradável para os fãs do Memphis é que o ano inteiro vai ser recheado por rumores de troca do Marc Gasol. O contrato dele está acabando no final dessa temporada, o que significa que se ele parecer que vai embora, no final o time pode querer fazer uma troca. Eu acho que até deveria, para não ficar de mãos abanando, né? Como, por exemplo, o Lakers ficou quando o outro Gasol foi embora. Outra possibilidade é combinar um sign and trade no final da temporada, aquilo que, mesmo que acabe a temporada, ele assina primeiro um contrato com o Memphis e logo após é trocado para um outro time. E se por algum motivo parecer que essa equipe não vai para as playoffs também, liga o alerta que é possível que ele seja trocado. Conley splits the seam. James Johnson for 3. Yes, sir! Mike Conley's out of control, Pete. He's absolutely out of control.
E um motivo para que você veja os jogos desse time, os jogos do Memphis Grizzlies, bem, primeiro, veja os jogos do Memphis contra o Clippers. Eles se odeiam e os jogos são sempre excelentes. O Zibo, nosso querido Zach Randolph, contra o Griffin é uma das melhores rivalidades que tem na posição de ala pivô. Além disso, Vince Carter ainda é o VC, mesmo que uma versão mais leve dele. E é um jogador excepcional e sempre muito divertido de vê-lo jogando. E se você é como eu, que gosta de ver uma boa defesa funcionando, o Memphis sempre é uma diversão garantida porque a marcação deles é excepcional. E eu já falei que tem um Gasol nessa equipe, mas o que pode dar errado para estragar essa temporada do Memphis Grizzlies? O jogo ofensivo do Memphis já é ruim e o time não é muito novo. Se não se ajeitarem no ataque, mas caírem defensivamente, a coisa pode ficar feia. Mais uma vez lembrando que o Suns está batendo na porta e a gente vai falar amanhã do Pelicans, que também está sonhando com a vaguinha nas playoffs. Então, o que pode dar errado é realmente a idade desse time começar a bater na porta. E pra gente entrar na última sessão do episódio de hoje, que como sempre é um episódio curtinho porque o Lucas não tá aqui, um desejo pra esse time na temporada que eu tenho é que eu quero ver o Vince Carter se dando muito bem nesse time do Memphis. E Gasol é um dos pivôs mais habilidosos da liga, quero vê-lo jogando 80 jogos essa temporada, né? É sempre ruim ver essa quantidade de machucados que tem, inclusive agora, o Steve Nash acabar com a carreira dele por causa daquele problema nos nervos das costas que ele tem. E são tantos outros jogadores que já estão machucados, Paul George, Kevin Durant, o Oladipo, o Rondo. A gente quer ver esses caras jogando e o Gasol não é exceção. Inclusive eu tenho uma sensação ruim assim na barriga que diz que esse time tem a última oportunidade de ser realmente um time competitivo no Oeste esse ano, que ano que vem não vai ser mais assim. Então eu quero ver esse time indo para as playoffs, eu quero ver o Gasol carregando esse time para as playoffs. E com isso eu vou finalizando o episódio de hoje com esse desejo. Amanhã tem mais, amanhã a gente vai falar sobre o New Orleans Pelicans e segunda-feira a gente fala sobre o San Antonio Spurs, meu querido San Antonio Spurs. Lembrando que você pode acompanhar o podcast pelo iTunes, pelo YouTube, você pode ver as postagens pelo Facebook, pelo feed RSS ou então pelo site do dentro do garrafão.com.br, onde tem todos os episódios, todos os últimos 20, sei lá quantos episódios já. E a gente já tá com um áudio bem melhor, então esperem que amanhã vai estar tudo certinho também. Eu acho que foi ironia do destino só pra eu fazer o episódio do Houston e do Dallas, já como eu sou torcedor do San Antonio. Lembrando que a temporada começa já na terça-feira, então fiquem atentos, fiquem de olho. A gente vai falar toda semana sobre todos os jogos que estão rolando na liga, tudo que tá acontecendo, melhores jogadores e tudo mais, enquanto estiver rolando a temporada regular. Com isso a gente vai terminando o episódio. Eu peço para que você compartilhe com seus amigos se você gostou, dê uma curtida no vídeo do YouTube, curtida na postagem do Facebook, seja lá por onde você estiver assistindo. Muito obrigado e até amanhã. At 3 o'clock, he locked the freeze box and turned on CL Smooth and Pete Rock and put it on repeat while I walk for 3 blocks. Same 3 blocks I beat for 10 years, attempting to shift my speed to 5th gear. My career is close, it's what I fear the most. Will I hear my own folks when they clear the smoke? I feel fearless but feel the pulse of hip-hop. My nature is treacherous, toxic, Vin Rock, I've been plotting and scheming, watch. I got a mean crossover with arena shot. Live this way, morning, night and day. Maybe 'Cause I'm a